Na pirâmide das emoções, nós conseguimos identificar 17 emoções e como cada uma delas são medidas em hertz, onde estão numa escala entre o ômega e o alfa. As emoções representam o caminho, ou seja, a evolução da consciência para chegar ao ômega. Nesse vídeo, vamos abordar cada uma delas para que você possa reconhecer em qual escala de consciência você se encontra e qual o caminho para percorrer na evolução. Um ponto importante é que uma pessoa pode subir ou descer de nível de consciência dependendo do tempo predominante em cada uma das emoções. Iniciando a pirâmide das emoções, nós iniciamos com a primeira emoção, que é a vergonha, que é a emoção mais baixa na escala, que ela vibra em 20 Hz. A pessoa que fica nesse estado, está na escala mais baixa da pirâmide, ou seja, uma pessoa que vive em estado emocional predominantemente na vergonha é impedida de realizar muitas vezes coisas naturais da vida. É uma pessoa que fica inerte, sem perspectivas na vida, o qual acaba se escondendo do convívio social. Nesse caso, acaba ficando impedido de evoluir tanto em campo espiritual e material, pois a falta de tomada de decisões a impede de tomar ações que levam para o caminho da prosperidade. De uma forma muito amena, acaba se passando por uma pessoa tímida, e quando chega ao seu extremo, a pessoa chega até a pensar em findar a própria vida por não se encontrar num convívio coletivo. Logo em seguida, nós temos uma outra emoção que também é muito baixa na escala, que é a culpa. A culpa, ela vibra em 30 Hz. Sendo um pouquinho maior que a vergonha, a pessoa até consegue ter um convívio social de forma menos introvertida. Pessoas que vivem constantemente dentro do sentimento de culpa acabam se vitimizando nas situações da vida. Culpam todos e tudo que podem pelo seu insucesso. Têm dificuldades em inovar algo na vida e, quando muito ligadas à religião, acabam sendo alimentadas por esse sentimento de culpa. Logo em seguida, nós temos uma outra emoção que também é muito baixa, que é a apatia, que ela vibra em 50 Hz. As pessoas que ficam predominantemente, se sentindo apáticas, se assimilam a pessoas com moradia de rua por sua própria escolha. Geralmente não possuem esperança na vida e decorrem de fatos relacionados a outras pessoas, por isso possuem a vibração da culpa também, e não conseguem agir perante as situações da vida. Vivem em estado de fuga, ou seja, não enfrentam seus próprios problemas. Outras pessoas que se assimilam no sentimento de apatia são as pessoas que vivem em estado de depressão, pois sentem-se paralisadas perante a vida. Logo em seguida, nós temos uma outra emoção que também é muito baixa, que é a tristeza, e a tristeza vibra em 75 Hz. É uma emoção que também é muito baixa, possui uma vibração um pouco mais alta que a apatia, pois algumas pessoas em estado de tristeza buscam sair da situação ou pelo menos têm a sensação de que é passageira. As pessoas que estão predominantemente no estado de tristeza são totalmente recomendáveis querer sair o quanto antes deste estado, pois a permanência nessa emoção pode ocasionar a apatia, a culpa e vergonha, fato que a faz cair ainda mais o seu nível de consciência. Logo em seguida, temos uma outra emoção que é muito comum também, nas pessoas, que é o medo. E o medo, ele vibra em 100 Hz. O medo também é um sentimento de vibração baixa, pois a pessoa que está nesse estado de consciência também permanece paralisada na vida. Constantemente sente-se em estado de paranoia e tendem a ter uma vida estressante. O medo faz com que a pessoa, em estado de insegurança perante as oportunidades da vida,
causando uma inércia nas mudanças que fazem com que o ser evolua. Preocupam-se demasiadamente com situações que ainda não aconteceram e emanando ao universo situações que a coloquem novamente no ciclo repetitório. São aquelas pessoas que, aos olhos dos outros, sempre têm um problema para cada solução. Os medos são alimentados por crenças limitantes que foram programadas em cada pessoa, fazendo com que enxergue a vida como uma luta ou fuga constante. Esse sentimento, essa emoção do medo é muito comum em pessoas ansiosas, né? Porque a ansiedade, ela é um sentimento que a pessoa tem medo, né? Ela vive no futuro e aquele estado de ansiedade muito forte. Logo em seguida, nós temos uma outra emoção que ainda assim é baixa, que é o desejo, que vibra em 125 Hz. O desejo pode até parecer um sentimento de alta vibração, mas aqui estamos falando de pessoas que estão totalmente conectadas ao mundo material. Geralmente, essas pessoas não se contentam com suas conquistas, pois sempre estão buscando a felicidade na próxima. Não se permitem ter um nível de gratidão e o sentimento de desejo está ligado à cobiça. Pessoas nesse nível de consciência deixam-se levar pela inveja da vida material de outras pessoas e têm um ego elevado. Logo acima temos uma outra emoção, que é a raiva, que vibra em 150 Hz. A raiva possui uma vibração de 150 Hz, como você pode perceber, é uma emoção que, apesar de baixa intensidade de vibração, ainda é mais alta que o desejo, a apatia, a tristeza, a vergonha e a culpa. Acontece que a raiva, ainda que seja ruim, transmite ao ser um impulso de ação, o que leva ao menos a pessoa a pensar em agir em um ato de explosão. O estado perigoso da raiva é que geralmente as pessoas que agem nesse instinto de emoção tendem a sentir-se posteriormente culpadas, tristes e muitas vezes no estado de vergonha. Perceba que a raiva pode levar a níveis abaixo dela, ou seja, diminuem a consciência. Logo em seguida, temos a emoção, que é um estado de vibração do orgulho, que vibra em 175 Hz, onde se encontra a maior parte da humanidade. O orgulho é um estado em que a pessoa tem um nível de consciência fechado para o conhecimento, leva a vida de uma forma prepotente ao que tem de ser novo ou que mude suas ideias. São pessoas que, ao observar, estão sempre em guerra por dinheiro, por fama, política e tudo aquilo que gera disputa de lados. Não aceitam uma nova ótica de vida e sentem-se ofendidas com opiniões adversas. Logo em seguida, nós temos uma emoção que começa a predominar num estado mais alto, que é a coragem, que vibra em 200 Hz. Nesse nível de consciência ainda existe o ego, porém de uma forma mais sutil. A pessoa começa a se abrir para o novo, começa a buscar o autoconhecimento e passa a ver o mundo de uma forma mais altruísta. Ao atingir esse nível de consciência, a espiritualidade, independe de religião, começa a fluir de uma forma em que a pessoa se sinta desprendida de crenças limitantes. Passa a ver a vida de uma forma mais otimista. Logo em seguida, subindo a nossa pirâmide das emoções, nós temos um estado de neutralidade que vibra em 250 Hz. Nesse nível de consciência, a pessoa sente-se em paz com suas decisões, pois percebe que não tem mais a necessidade de provar algo ao outro. Sente-se feliz com suas decisões, pois suas crenças são mais flexíveis, o que torna a pessoa mais desapegada das necessidades que o ego constrói. As pessoas em estado de neutralidade tendem a conviver bem com outras pessoas e sente empatia para os problemas alheios.
Logo em seguida, subindo na pirâmide das emoções, nós temos o estado de disposição, que vibra em 310 Hz. Nesse nível de consciência, a pessoa passa a agir mais na vida, procura manter a mente conectada com os propósitos e passa a usar a energia de forma mais eficaz. Nesse estado, busca não reclamar de quase nada, devido à conexão em produzir os efeitos positivos em tudo que está ao seu redor. Enxerga as formas em sua volta com uma perspectiva de otimismo quando acha que vale a pena. Seguindo na pirâmide das emoções, nós temos um estado de aceitação que vibra em 350 Hz. Quando a pessoa chega nesse nível de consciência, a pessoa consegue perdoar com mais facilidade, pois acredita que tem um propósito maior na vida. Parte para uma mudança verdadeira e começa a traçar e conquistar metas, pois reconhece suas habilidades e quer compartilhar com o mundo e contribuir para algo bom e o crescimento de consciência do outro. Tenha uma vivência proativa, pois a sua energia também está em um nível mais elevado. Seguindo na pirâmide das emoções, nós temos o estado da razão, que vibra em 400 Hz. A pessoa que chega nesse nível, apesar de não ser tão fácil de acessar, torna-se desapegado das emoções de baixa vibração e das desilusões da vida. A pessoa também passa a perdoar mais facilmente por ver a vida em uma perspectiva mais harmoniosa. Se aplica também a pessoas obstinadas a alcançar algum grau de estudo ou profissão. A pessoa que chega ao nível 400 da razão compensa incrivelmente cerca de 400 mil pessoas que estão abaixo do nível 200 na pirâmide das emoções. Logo em seguida, nós temos a emoção do amor, que vibra em 500 Hz. Para alcançar esse nível, a pessoa precisa estar espiritualmente desperta e possuir amor e perdão incondicional. Observa e respeita tudo como obra do Criador e consegue ter clareza nas situações cotidianas. Vibrar no amor verdadeiro deixa a pessoa livre de apego, pois leva a vida com uma consciência de que tudo está conectado e que tudo faz parte do todo, da fonte criadora. Nesse nível também é contrabalanceado cerca de 750 mil pessoas que vivem abaixo de 200 Hz na pirâmide das emoções. Logo em seguida, nós temos o estado contagiante da alegria, que vibra em 540 Hz. A alegria é o maior estado de consciência que o ego pode atingir. Nesse estado, também a pessoa tem um nível de intuição muito forte e está em alto nível de espiritualidade. É um nível de alegria em que a pessoa está desapegada do mundo material, pois seu estado de alegria está muito mais envolvido no verbo ser. Consegue enxergar a alegria onde ela estiver e se eleva facilmente por esse estado. A sua energia pode ser notada até mesmo por sua própria vibração. Logo em seguida, nós temos a emoção, o sentimento da paz, que vibra em 600 Hz. A paz é um nível que deveria ser mais desejado pela humanidade, pois quem tem paz é sinal que em todos os campos da vida foi encontrado o equilíbrio. Nesse nível de consciência, a pessoa ultrapassa o nível material. De acordo com o Dr. David Hawkes, apenas uma pessoa a cada 10 milhões de pessoas chegam nesse nível. Logo em seguida, nós temos o estado de iluminação, que vibra acima de 700 Hz. Poucas pessoas que já passaram em terra chegaram nesse nível de consciência. Esse nível é alcançado por grandes mestres ascensionados. É o fim do ego e é o verdadeiro encontro do ser com a fonte criadora. Estudos mostram que somente pelo fato de pensar em pessoas com esse nível de consciência, como por exemplo Jesus Cristo, Buda, entre outros, a consciência da mente pensante também sobe de nível na escala da pirâmide das emoções.
Se você gostou desse conteúdo, eu espero de ter contribuído um pouco mais com os seus estudos de autoconhecimento. Eu te convido a me seguir. Se você gostou, deixa um joinha, né, para mais pessoas poderem acessar esse conteúdo. E lembre-se que eu vejo Deus em você. E um grande beijo no coração.